eu acho que Deus, eu acho não, tenho certeza. Eu creio que Deus, assim, que Deus conhece o nosso coração, né? E tem algumas orações silenciosas que nós fazemos, que só nós sabemos. Verdade. Que Talvez só, foi isso, né? que só nós pensamos, só nós. E Deus, eu não entendo, é a soberania. A gente não entende porque a gente não vai entender mesmo. É a soberania de Deus. Mas é incrível como passa alguns anos ou passa alguma situação e aí tua cabeça te lembra uma história como essa. Poxa, Deus, como o Senhor fez isso? E, e aí que entra, eu acho que é uma situação total de descanso que a gente fica, que Deus vem depois, não, mas eu fiz porque você pediu lá atrás. Mas é até um descanso involuntário, porque Sim, a você nem gente faz planos. não faz planos, não, né? Por exemplo, eu vou ser muito sincero, eu já falei isso, não sei se eu falei isso em off para o senhor, mas da época do Pastor Santo também, eu trabalhei aqui, depois sim. trabalhei em 2000, trabalhei como agente comercial, e eu sempre queria essa questão de estar envolvido com isso, com apresentação, com comunicação mais direta com o telespectador. E mais assim, a época, tipo, não tinha, além da não surgiu a oportunidade, realmente não era, eu acho que mas era um desejo do meu coração. E ficou. E aí passaram-se os anos, e aí quando foi ano passado surgiu aquele convite do Senhor e não só isso, por exemplo, quando o pastor Gary naquele dia foi orar por mim lá na igreja, o que você faz? Eu já coloquei, não, comunicação também. Eu me sinto que hoje uma parte do meu ministério está ligada com a comunicação, de alguma forma, entendeu? Até por causa do Paz News mesmo, por causa das chamadas, da interação. Sim. Isso assim, e eu fico assim, eu falo, nossa Deus, eu não. Eu queria isso lá atrás. E foi legal esse episódio, né, da gente convidar você para vir para cá, porque já tinha o programa, o ANW, mas eu sentia que eu precisava ter ser mais descontraído, né? Porque a minha personalidade tende a ser muito séria, né? É claro que quando eu tô com pessoas que eu tenho mais liberdade, eu descontraio, mas eu não sou de ficar sorrindo muito, é a minha personalidade. E eu não sou muito de ficar também levando pro lado da descontração. Eu tenho a minha conversa era muito séria. E eu olhava assim, eu fazia autocrítica do programa, falava, poxa, tá muito enrijecido o programa. Eu ficava pensando, pô, seria legal. Eu comecei a te conhecer mais, né? Eu falei, poxa, com o Adilson seria legal, porque ia ser um diferente, né, da minha personalidade. A gente se dá bem, te amigo. Sim. E, enfim. Aí eu fiquei pensando e orando sobre isso. Aí eu falei, vou convidar. E eu sabia que você é muito ocupado, né, profissionalmente. Aí, quando eu te convidei, o que você falou? Você lembra? Eu não lembro agora. Que naquela semana, naquela noite anterior, você tinha ou pensado isso, sim. ou orado, alguma coisa assim. Eu tinha orado. Cara, lembrei também, cara, agora. Bicho, incrível, bicho. Alguns dias antes, eu estava assistindo o programa. E eu falei, poxa, seria tão legal se eu pudesse participar, porque eu estava começando a ouvir os podcasts. Eu já tinha te entrevistado. Não, o senhor não tinha me entrevistado. Ah, é? Não, Eu te chamei antes. O senhor me chamou já para já depois ficar, para anunciar. Para anunciar. Ah, tá. E então eu estava assistindo. Eu não tinha se pegado de podcast, gente. Eu não estava acompanhando. Não consumia. Não consumia, obrigado. E aí eu comecei a consumir, e eu comecei a achar legal, e aí eu assisti o NW, vi o Balheiro também, né? E eu falei, poxa, seria tão legal se eu pudesse e tal. Cara, passou uma semana, e aí o senhor veio falar comigo. E aí eu falei, não, Deus, não é possível. E aí foi quando eu comecei que Deus foi me lembrar das orações que eu fazia lá em 2004. Você me falou isso, né? Entendeu? Quando eu fiz o convite, você falou sobre a oração e sobre esse desejo desde a época que você vendia publicidade. Então, assim, é por isso que é interessante, é por isso que eu entrei também para saber, porque o senhor hoje está num local que é a sua cara, né? E que é a TV Amazônia, assim, tem tudo a ver com o senhor, comunicação, publicidade e o reino de Deus, porque, como o próprio Sidney falou no primeiro bloco, a nossa função é essa, né? O programa NW a gente fala de várias coisas, mas sempre é para, no final, a gente tentar mostrar para você que está nos assistindo que tudo começa e tudo termina com Deus, não tem jeito, né? Gostou desse corte?
acesse o nosso canal no YouTube e assista a várias entrevistas que estão lá disponíveis para você.